Fala, meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Bruno Oliveira. Deixa eu colocar aqui o tempo para gravar, senão eu passo da hora. Senão eu dou uma aula de 3 horas aqui para vocês, eu estou marcando o tempo. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Bruno. E hoje nós vamos falar de alguns exames que está relacionado à fisiopatologia, tanto para a função, né, dos órgãos, quanto para o diagnóstico de doenças. Então, esses exames, né, têm a ver com a biotecnologia associada a exames laboratoriais. Então, o primeiro que eu vou falar para vocês é a biópsia. A biópsia já é um velho conhecido da área de saúde, todo mundo já ouviu falar de biópsia, sabe o que é uma biópsia. Só que existem alguns tipos de biópsia que a gente vai discutir aqui. Então, primeiramente, o que é a biópsia? É a retirada de uma lesão. Só que eu posso retirar toda a lesão ou apenas parcialmente essa lesão, certo? Então, quando eu retiro toda a lesão, eu chamo de biópsia excisional. Em alguns livros chama de ablativa, mas é mais fácil chamar excisional, certo? E quando eu tiro apenas uma parte de uma lesão, eu chamo de biópsia incisional. Incisional, apenas uma parte, e excisional, retiro toda a lesão. Então, aqui você está vendo uma pele, e aqui tem um sinal, e ninguém sabe, na verdade, se é um sinal aqui, né? Tem um caroço aqui, tem uma estrutura aqui, que a gente não consegue identificar, e foi totalmente retirado. Então, aqui, biópsia excisional, e aqui nós temos uma punção por agulha na glândula mamária para retirar apenas uma amostra do tecido para ser analisado no microscópio, certo? Então, a biópsia ela vem do grego, né? Bios quer dizer vida, ops quer dizer aparência ou visão. Então, sempre que a gente vê um órgão, tá? Quando a gente vê um tecido que ele está com uma aparência diferente do que deveria ser, então o médico ele manda fazer uma biópsia, né? Para ter um diagnóstico preciso do que está acontecendo ali. Porque através da biópsia, a gente vai fazer um exame laboratorial, onde a gente consegue verificar as alterações que ocorrem na célula. Lembra da aula passada? Que a gente viu que é hipertrofia, o que é atrofia, hiperplasia, displasia, neoplasia. Então, todos esses termos estão associados a esses exames. Então, ele é um procedimento cirúrgico no qual recolhe uma amostra de tecidos ou célula. Fácil demais, né? Então, também pode ser biopsiado qualquer órgão do nosso corpo. Então, qualquer parte do corpo ele pode ser biopsiado. Então, posso retirar líquidos, secreções, esfregaços, certo? Então, todas essas estruturas podem ser objeto da biópsia. Então, a biópsia externa, aqui ela é feita, né? O nome já está dizendo. A biópsia externa ela fica na parte de fora. A biópsia interna ela fica dentro de cavidades. Então, aqui, biópsia externa, quando feita em lesões superficiais, geralmente salientes na pele e na mucosa. Por isso tem o nome externas. Agora, internas, feita por uma incisão ou punção às cegas. O que é uma punção às cegas? Por exemplo, tá lá o tecido mamário. Então, na verdade, eu retiro uma parte daquele tecido às cegas para analisar, né? Então, não vou num canto totalmente específico, eu retiro uma amostra e analiso aquilo, certo? Então, temos esses dois tipos aqui, a externa, a interna, e ainda nós temos a biópsia perioperatórias, que são feitas durante uma cirurgia. Poxa, já fez uma cirurgia, né, já abriu a pessoa, aproveite e recolhe uma amostra do tecido para fazer análise do que é que está acontecendo ali. E nós temos aqui a biópsia incisional, né, quando é retirada toda a parte da lesão. Aqui temos um exemplo da odontologia, retirando toda a parte da lesão. Agora nós temos outros exemplos aqui, biópsias excisionais, né, que é retirada da lesão inteira. Veja esse lábio aqui, tá com um lipoma. Isso é uma doença chamada lipomatose, um caroço de gordura que cresceu aqui, e ele teve que ser retirado totalmente a lesão. Então, tirou totalmente excisional. Tirou apenas uma parte incisional. E aqui, biópsia por aspiração, quando o material a ser analisado é aspirado por seringas ou instrumentos semelhantes.
Tranquilo. Agora vamos falar de um exame laboratorial que é muito, mas muito frequente em quem trabalha nesses laboratórios. Se chama imunohistoquímica. É um método que utiliza anticorpos. Você sabe que anticorpos são proteínas em forma de Y que se identifica, que se liga aos invasores, certo? Para que a gente possa fazer a defesa. Então, é um método que utiliza anticorpos como reagentes específicos para detecção de antígenos. Antígenos são invasores. Anticorpos são proteínas de defesa do corpo, presentes em células e tecidos. A imunistoquímica tornou-se um método auxiliar de diagnóstico. Então, a partir disso aqui, a gente consegue perceber se há uma infecção. E se há uma infecção, a gente ainda consegue dar o diagnóstico de que tipo de infecção é essa. Se é uma infecção viral, se é uma infecção bacteriana, se é uma infecção provocada por fungos, por vermes e aí por diante, certo? Então, ele utiliza anticorpos para identificação de agentes externos. Nós temos aqui ainda na imunohistoquímica, olha só, para você ter ideia da importância da imunohistoquímica. Em diversos casos, é necessário usar esse exame para fornecer dados mais precisos e individualizados sobre o tratamento do câncer, por exemplo. Então, outras aplicações, fatores prognósticos do câncer, detecção de sítios primários de adenocarcinoma, tudo isso é relacionado ao câncer. Cicatrização de neoplasias. Então, as pessoas que têm câncer, ele utiliza muito desse tipo de exames. Tumores de células germinativas, tumores de pequenas células, fatores prognósticos do câncer, detecção de agentes infecciosos. Então, tudo que está relacionado à infecção e o desenvolvimento de câncer, esse exame ele é extremamente necessário, certo? Nós temos outro exame chamado intoforese. Talvez você nunca tenha ouvido falar nele, mas esse exame ele é muito massa. Por quê? Veja só, você sabe que todo remédio ele tem um efeito colateral, né? Você estudou a farmacologia. Não vou entrar naquele mérito dos conceitos do que é remédio, fármaco, droga, enfim. Eu vou falar remédio e você sabe o que eu estou falando. É um fármaco que tem um princípio ativo e aquela coisa toda. Então, eu vou falar o nome remédio, certo? Porque até um abraço pode ser um remédio. Então, você sabe que todo remédio, todo medicamento, ele tem um efeito colateral. Pode pegar a bula de qualquer remédio que você vai ver que ele tem a sua atuação que ele deve fazer, mas ele também tem um problema, que é gerar um efeito adverso, e tudo depende da dosagem também, né? E da reação do corpo, se tem alguma alergia àquela substância que está ali. Então, a intoforese é justamente um método para evitar efeitos colaterais dos remédios. Ele utiliza uma eletrorrepunção. Ele utiliza um choquezinho que ele sinaliza qual é a parte do corpo que tem que receber aquele medicamento. Então, ele vai exatamente para onde ele deve atuar. Isso evita que ele vá atuar num canto que ele não deveria, consequentemente, evitando os efeitos colaterais. Então, o procedimento utiliza a corrente elétrica para facilitar a entrada de substâncias no organismo através da pele. Olha que interessante. Então, isso pode ser feito com medicações, isso pode ser feito com tratamentos estéticos, que eles estão utilizando muito isso aqui, certo? Então, a eletrorrepunção é um processo que forma um campo elétrico e faz com que as moléculas da substância, que será absorvida pela pele, sejam repelidas, criando uma força a mais para que ultrapasse a barreira da epiderme. Traduzindo, aonde eu sinalizo que a substância tem que entrar, ela entra exatamente no local, não se espalhando para outros locais. Aí aqui temos os eletrosmose, né? Como há uma concentração maior de íons fora das células do que dentro, o corpo tende a absorver melhor esses íons para que haja um equilíbrio em sua quantidade. Utilização estética e evitar efeitos colaterais dos fármacos. É bem interessante essa interferese. Aí nós temos aqui a engenharia genética. Engenharia genética nada mais é do que técnicas de manipulação de genes. Se você já estudou biologia, biologia do terceiro ano, você já ouviu falar de DNA, né, de RNA, que é o nosso material genético. E o DNA é formado por unidades menores, chamadas nucleotídeos,
E esses nucleotídeos, por sua vez, são formados por unidades menores ainda. Mas eu não vou detalhar muito essa parte da genética, mas entenda, gene é um pedacinho do DNA que tem uma característica. Então, nós temos genes no nosso corpo que nos dão características boas, mas às vezes a gente também herda genes que têm características ruins. Eu costumo dizer que um gene, ele anda com a arma na mão, mas um gene perigoso, né, um gene de uma doença, ele anda com a arma na mão, mas só o estilo de vida vai fazer disparar o gatilho ou não. Então, quantas e quantas doenças os nossos familiares têm de origem genética e que sai passando para os filhos, para os netos? Então, quer dizer que é obrigatório se pegar? Não. Mas teu estilo de vida pode colaborar para que esse gene que estava dormindo, ele acorde e faça um estrago. Então, o projeto Genoma Humano, ele foi um projeto que envolveu 18 países para mapear e armazenar todos os genes que foram encontrados até hoje do ser humano em um banco de dados. Olha que coisa massa. Então, hoje nós sabemos onde está localizado mais de 20 mil genes e o que é que ele faz. Inclusive, já existem exames para saber se você vai ter câncer antes mesmo de desenvolver ou não. Olha que coisa, certo? Então, por exemplo, a Angelina Jolie, lembra? Ela fez uma dupla mastectomia, retirou o útero, fez tudo. Por quê? Porque ela fez um exame genético que antes mesmo dela ter o câncer, ela já sabia que ia desenvolver. Então, se eu tenho um câncer de mama, se o câncer de mama inicia na mama, se você não tem mama, não existe câncer de mama. Isso é bem óbvio. Então, é uma das coisas, só que é muito caro, né? Não é qualquer, isso não vai estar para o SUS, nem espero que vai estar no SUS. Os transgênicos são técnicas de manipulação de gene. A partir dos transgênicos, a gente pode melhorar a nossa alimentação, né? Colocando uma característica nova aos alimentos, deixando plantas mais fortes a pragas, inclusive na fabricação de medicação. Então, uma coisa muito boa para a área de farmácia e de enfermagem é o seguinte: é você saber que antigamente a insulina era utilizada a partir de pâncreas de porco e pâncreas de boi. Hoje a gente utiliza uma bactéria que foi manipulada geneticamente e ela produz insulina para nós em maior quantidade em menos tempo. Olha que maravilha. Isso é uma das coisas que a manipulação dos genes pode fazer. Então, existe uma técnica que é o seguinte: se eu quiser fazer um porco que brilhe no escuro, eu posso fazer? Posso. Eu pego um gene da água viva que faz com que ele brilhe, recorta uma parte desse gene, faço uma cópia desse gene, coloco em bactérias, a bactéria começa a se reproduzir, e eu pego isso daqui e implanto num porco, num embrião de porco. E o porco ele nasce com essa característica. Então, isso é para comprovar que a técnica da transgenia funciona. Talvez não seja interessante fazer um porco que brilhe no escuro, mas quando a gente vai falar de medicações, aí sim, existe uma gama de possibilidades que a biotecnologia pode atuar, certo? Então, por exemplo, a gente pode produzir vacinas, produção de medicamentos através da transgenia, aumento da produtividade agrícola, porque a gente tem mais alimentos, certo? Por exemplo, já existe uma vaca transgênica que produz leite humano. Eu não sei se você sabia. Uma vaca transgênica que produz leite humano. Mosquito da dengue geneticamente modificado. Lembra que em 2014 foi solto um monte de mosquito da dengue no ambiente? Então, geneticamente modificado para que esses mosquitos vá lá copular com as fêmeas e gerem embriões defeituosos. Então, a transgenia, ela está presente na nossa vida. Aqui é só uma brincadeira, a vaquinha aqui dando de mamar para o menino. E aqui o mosquito da dengue transgênico. Certo? Existem desvantagens? Existe sim, principalmente para a nossa alimentação. Mas eu não vou focar muito na questão aqui da alimentação, certo? Então, por exemplo, aqui teve algumas pesquisas que utilizou alimentos transgênicos em ratos e durante 3 anos e os ratos desenvolveram tumores e câncer. Então, existem coisas boas e existem coisas ruins. Passa essa parte aqui. Essa aqui é a técnica que eu falei da insulina, né? Então, antigamente era retirado do pâncreas de porco e agora eu cultivo bactérias que conseguem produzir insulina para mim. Nós temos técnicas de mapeamento genético também, onde a gente consegue
dar o diagnóstico de doenças genéticas. Teve até uma aluna que perguntou no privado para mim sobre as anomalias, se as anomalias são genéticas. Sim, as anomalias são genéticos. Aqui está os nossos pares de cromossomos. Nós temos 23 pares, totalizando 46 cromossomos. Um vem de papai e outro vem de mamãe. Então, se um desses cromossomos estiver com defeito, ele vai ocasionar uma doença genética. Então, por exemplo, é para estar em pares. Se eu receber mais um, eu tenho uma trissomia. Se eu estou faltando, eu deixo de ganhar um, eu tenho uma monossomia. Se eu não recebo nada, eu tenho uma nulossomia. Isso é incompatível com a vida. Então, por exemplo, uma doença como a síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21. No par 21, ele tem um cromossomo a mais. Isso pode acontecer em qualquer um desses cromossomos. O interessante é que existe o mapeamento genético e a gente já consegue fazer a leitura desses genes e identificar onde estão as falhas genéticas. Isso aqui é bem interessante. Certo? Então, aqui o exemplo da Angelina Jolie, que eu falei para vocês, retirou mamas, retirou útero, para evitar, né, que desenvolva um câncer. Ela fez uns exames chamados BRA-C1 e BRA-C2, que consegue fazer uma leitura do DNA dela. Nós temos teste de paternidade, né? Então, por exemplo, a partir da leitura dos padrões de banda, a gente consegue ver se o camarada é o pai mesmo da pessoa ou não. E ele é muito eficiente. A gente não diz que é 100%, mas é 99%. Vou dar um exemplo, como é que a gente faz a leitura. Isso aqui é só um exemplo didático, viu? Então, vamos lá. Aqui nós temos a mamãe e aqui está o gene da mamãe. Essas fitinhas aqui representam os genes da mamãe. Aqui está a criança. Só que eu estou na dúvida se quem é o pai, se é o homem A ou o homem B. Aqui. Aí ela teve relações com esses dois caras e não sabe quem é o filho. Olha que bicha, sem vergonha, né? Então, veja que aqui a mãe tem, você tem que analisar o gene que a mãe tem, a criança tem, que o homem tem. Então, por exemplo, se você pegar aqui, ó, a criança tem esse gene e o homem B tem esse gene aqui. Aí depois, essa criança tem esse gene e esse homem B tem esse gene. Veja que aqui esse padrão de banda ficou diferente do da criança. Então, o homem A, por enquanto, está sendo descartado e o B está ganhando com as características de semelhança. E quando a gente chega aqui, a gente tem, na mesma posição do cromossomo, semelhanças. Então, ó, e quando a gente pega esse gene aqui veio da mãe, esse aqui veio da mãe, esse aqui veio da mãe, e completou o gene da criança. E quem é mais aparentado, quem é que teve mais característica, o homem B aqui, ele teve mais característica com a criança do que esse homem A, que ele teve. Ó, veja que os padrões de banda ó, não batem nenhum com a criança. Esse homem está com padrão de banda aqui e a criança aqui não tem nada. Esse homem A está com padrão de banda aqui e aqui a criança não tem nada. O homem A está com esse padrão de banda, aqui não tem nada e aqui não tem nada. Já no homem B tem esse, tem esse, tem esse. Então, quem é o papai? Quem é o papai? Isso aqui é de uma forma didática, gente. Não é uma pessoa que está contando, não. É o computador que faz a leitura. Isso daqui que eu estou mostrando é isso aqui que está em vermelho. Os padrões de banda, a máquina consegue ler e dizer precisamente quem é o papai. Certo? Então, nós temos as técnicas de PCR para multiplicação de fita de DNA, eletroforese para fragmentação dos tamanhos de padrões de banda, certo? E nós temos outra chamada proteína reativa C. Cuidado que não é a PCR do primeiro socorro, não, né? A parada cardiorrespiratória. Proteína reativa C é feita através da coleta de sangue do doador. A proteína C reativa produzida no fígado é o principal marcador de fase aguda de processos inflamatórios. Então, se uma parte do corpo está inflamada ou se está necrosando, essa PCR ele consegue identificar esse tipo de agressividade no nosso corpo. Então, por isso que é importante a gente ter noções desses exames, certo? Então, não vou detalhar muito sobre o PCR, tá? E nós temos as famosas células tronco. Nós temos células tronco adulta e temos células tronco embrionária. A adulta ela consegue se transformar em apenas alguns tipos de células. A embrionária ela tem a capacidade de se transformar em qualquer célula do nosso corpo. E ainda nós temos as células induzidas, que é o seguinte: eu pegar uma célula tronco que é adulta, reprogramo ela através de um vírus e ela volta a ser uma célula tronco embrionária.
certo? Já existe tratamento com células-tronco aqui no Brasil. Esses embriões, eles são inviáveis e tem que ser autorizado pelos pais. Eles ficam congelados por 3 meses. Temos a técnica também de clonagem. Nós temos 2 tipos de clonagem, a reprodutiva e a clonagem terapêutica. A reprodutiva é para formar um novo ser, semelhante ao que eu estou clonando. E a terapêutica é para eu clonar tecidos. Imagina uma pessoa que precisa de tecido para um enxerto. Eu posso fazer isso também, certo? E a biologia sintética, para encerrar aqui, é utilizar de mecanismos do computador para produzir algo para nós. Por exemplo, já existe impressão de órgãos em 3D. Isso se chama biologia sintética. É a junção da biologia mais ciências da computação. Então, por exemplo, eu posso fazer uma manipulação de proteínas para a produção de medicações, produzir proteínas que inibem, outras que fazem mal, fabricar um organismo artificial. Já estão fazendo corações artificiais, já estão fazendo órgãos, né? Antigamente você quebrava a face, você ficava com a face desfigurada. Hoje você pode imprimir um osso em 3D e colocar no local do tamanho do rosto. É uma maravilha, né? Certo? Então, esse camarada aqui, ó, olha para essa imagem aqui. Ele era um bombeiro, certo? Que ele sofreu uma queimadura muito grande. Olha, a cara dele ficou totalmente desfigurada. E ele pegou uma pele que foi retirada desse cara que morreu. Esse cara que ele era um surfista e pegou algumas partes do corpo dele e foi implantado nesse outro. Tudo isso se chama biologia sintética. Pálpebras, músculos, olhos, lábios, várias outras coisas foram implantadas aqui nesse cara. Foi esse médico aqui que conseguiu fazer essa proeza, certo? Autoradiografia é simplesmente eu analisar o metabolismo da célula para identificar se tem substâncias dentro da célula. Então, acaba acumulando muitas substâncias dentro da célula e eu consigo analisar. Isso aqui se chama autorradiografia. E nós temos a morfometria, que é uma das aplicações mais populares, né? Que eu posso verificar a forma da célula. Morfo vem de formato. Então, se tiver uma célula no formato alterado, com a morfometria, eu consigo visualizar, certo? A citometria também é utilizada para quantificar substâncias que tem dentro da célula. Existem várias e várias doenças onde a gente acumula substâncias dentro da célula. Então, com a citometria, a gente pode contar partículas que está dentro da célula. É exame com força, né? Eu sei que essa aula durou um pouquinho a mais, 5 minutos a mais, mas é isso daí, gente. Então, dá uma estudada nesses exames, principalmente se você é da área de enfermagem e da área de farmácia. Então, esses exames é bem interessante você pelo menos saber por cima o que é cada um deles, porque uma hora ou outra ele vai aparecer no teu dia a dia e você precisa desses conhecimentos. No mais, um grande abraço, vou deixar o exercício lá no Classroom. Um abraço do professor Bruno Oliveira. Até mais. Valeu!